Doutor, eu sei que o seu tempo é curto, por isso você direto ao ponto. Se isso não aconteceu com você ainda, talvez na sua carreira acabe acontecendo. Atraso no repasse de plantões ou atraso do pagamento de salários. A medicina parece uma área à parte no Brasil, porque em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de profissão, atraso de salário da forma que ocorre na medicina, por 1 mês, 2 meses, às vezes 6 meses, é algo impensável, mas tornou algo comum na prática médica, infelizmente. E nessa irresponsabilidade de hospitais e cooperativas, quem paga o pato é você. Você que tem que lidar com fatura atrasada de cartão, com aluguel, com escola dos seus filhos. Para você ter noção, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, os pagamentos da cooperativa estão atrasados em 6 meses. Eu conheço um médico de Manaus que eu atendo que o pagamento dele está atrasado desde dezembro do ano passado. Ele não recebeu o plantão que ele deu Natal 2024. E, infelizmente, por mais que a culpa disso não seja sua, a responsabilidade de se preparar para essa tipo de situação é sim. Então, sem mais delongas, vamos para um plano para você saber como evitar estresse por conta de repasse de pagamento atrasado. Então vamos começar entendendo até que ponto o seu custo de vida está alavancado. Qual o percentual da sua renda hoje que está comprometida com gastos fixos? Então soma aí os seus gastos essenciais. Aluguel, escola para os filhos, parcelamento de carro, financiamento estudantil, gasolina. Soma também os gastos de parcelas de cartão, que é um tipo de gasto fixo, mas com data de limite ali, né? A soma dessas duas coisas é o seu gasto comprometido para os próximos meses. Então, se esse percentual ultrapassa 60%, 70% da sua renda, já temos um problema aí. Muito provavelmente você aumentou rápido demais o seu padrão de vida e agora qualquer tipo de atraso vai começar a impactar nesses gastos que são essenciais. Ou seja, você vai ter que atrasar, vai ter que abrir mão de alguma coisa muito importante para você. Ou vai ter que atrasar a fatura de cartão, ou as duas coisas também. Então o caminho para reverter isso é construir uma reserva de emergência o mais rápido possível. Se você tem muito gasto essencial, você precisa ter uma reserva gorda, generosa o suficiente para poder cobrir esses gastos durante alguns meses, caso tenha algum atraso. Assim você não precisa atrasar a fatura de cartão, que os juros de fatura de cartão é o mais alto do país, chega a 1000% ao ano, então a dívida de 10 mil pode virar 100 mil depois de 12 meses. Ou cai no cheque especial, que é quando a conta fica negativa e fica entrando naqueles juros ali todo mês da conta negativa, que é péssimo também para você poder se organizar. Então, reserva de emergência serve para isso. Teve algum atraso, pega a reserva para não precisar contrair dívida, para não precisar ficar pagando juros nesse tipo de caso. E aí, para você conseguir construir essa reserva, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que realmente cortar algum gasto essencial, ainda que de forma temporária, doutor. Então, assim, pelo menos por 3, 4 meses, dá uma enxugadinha, se você não tem reserva ainda. E o que você conseguir cortar ali momentaneamente de gasto fixo, poupa tudo e monta uma reservazinha, tá bom? Vai te dar o fôlego para depois você voltar para esse gasto que você vai cortar momentaneamente, mas voltar com tranquilidade, sabendo que se tiver algum atraso, você não vai sofrer por isso, tá bom? E se você tem alguma dúvida sobre quais investimentos investir para a sua reserva de emergência, eu fiz um vídeo de uma tier list que eu vou deixar no card aqui na tela, comentando justamente sobre quais os melhores tipos de investimento para reserva. Clica nele depois, assiste e confere exatamente como você pode se organizar para isso. Agora, saindo um pouquinho do aspecto só dos gastos essenciais, vamos pensar no gasto total. Sobra alguma coisa da sua renda todo mês? Quantos por cento da sua renda sobra? Se você tem 60, 70% da sua renda já comprometida com gastos fixos, como eu comentei no último tópico, é muito difícil você realmente conseguir poupar alguma coisa, porque ainda vai ter os variáveis, ainda vai ter as compras do dia a dia que vão estar somando ali. Mas, eventualmente, se você conseguir poupar nessa tipo de situação, ou se você tem menos gastos fixos, então excelente. O que eu costumo orientar é pelo menos tentar poupar entre 10 a 15% da sua renda. Então, se você recebe 20 mil por mês, tentar poupar pelo menos 2 mil, tá bom? Vai estar gastando 90% pro seu presente e vai separar somente 10 para o seu futuro, para algum tipo de eventualidade. Então, para mim, é um patamar bem razoável para você começar a se organizar desde hoje. É ter esse superávit financeiro, esse lucro no seu mês ali, para poder pensar no futuro, tá bom? Terceiro tópico, investimentos de longo prazo. Então, o ponto principal aqui, a chave do problema, é que você depende 100% da sua renda da medicina, que é uma área que é conhecida pelos atrasos. Então, qual a melhor forma de você, de forma permanente, não sofrer com esse tipo de atraso? É você criar uma renda fora da medicina, uma renda passiva. Então, depois que você monta essa camada inicial de reserva de emergência, que a gente comentou agora há pouco, que essa reserva deve equivaler ali a pelo menos, tá, uns 3 meses do seu custo de vida, a gente pode pensar em investimentos para longo prazo para você construir patrimônio que te gerem renda. São investimentos, por exemplo, como fundos imobiliários, que você consegue começar a investir ali com R$100 por mês e eles se pagam a renda passiva dos imóveis que pagam aluguel. Ou mesmo se você é mais conservador, até mesmo uma renda fixa também serve. Um tesouro IPCA é uma opção boa, porque paga rendimento a cada 6 meses, né? E você pode ir retirando ali também para cobrir alguns gastos no caso de atraso. O ponto principal é esse, é diversificar suas fontes de renda. É não depender só da medicina, só do seu trabalho braçal, até porque muitas vezes a gente não aguenta estar trabalhando no mesmo ritmo para sempre. Então, até mesmo sem focar tanto na parte de atraso em si, pensando mais em você ter uma carreira sustentável, que você trabalhe com equilíbrio, os investimentos de longo prazo são essenciais também como terceiro passo. Eu conheci uma médica recentemente que ela parou de trabalhar com 38 anos agora, por opção dela. Ela juntou ao todo 3 imóveis fixos que geram aluguel para ela e tem mais 1.800.000 aplicados. Então, essas duas coisas juntas geram uma renda para ela de aproximadamente R$20 mil por mês. Então, ela escolheu simplesmente parar de trabalhar durante o tempo, cuidar dos filhos, e é
é isso. Então, pode ser um sonho de vida seu, ou pode ser um sonho de vida de somente diminuir o ritmo de trabalho, mas é algo que investir para longo prazo, gerar essa renda passiva, possibilita, tá bom? Então, basicamente, o melhor caminho para você evitar esse tipo de risco financeiro é diminuir gastos fixos e construir uma reserva de emergência, buscar poupar entre 10% a 15% da sua renda e investir pensando a longo prazo, pensando em gerar renda passiva. Então, existe um universo de investimentos voltados para todo tipo de objetivo. Alguns de renda fixa, mais para curto prazo, ou para investimentos conservadores, outros de renda variável, como os fundos imobiliários que eu comentei. Acho que o principal é você entender as diferenças entre cada um e saber exatamente quanto investir em cada um deles. E eu gravei esse outro vídeo aqui em cima, que eu vou deixar na tela o card, onde você pode justamente entender exatamente a diferença entre renda fixa e renda variável e como investir em cada uma das duas. Então clica no vídeo também, assiste para você entender exatamente quais são os próximos passos desse planejamento financeiro seu. No mais, meu nome é Lucas Ruiz, obrigado demais por ter a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.